Bom, pessoal, sejam bem-vindos ao curso de Infraestrutura de TI, voltado para o mercado de trabalho atual, eh, estando agora no ano de 2020. Esse curso ele tem uma grande base prática, principalmente com laboratórios, com implementações e soluções que o mercado hoje exige para um profissional de TI atualizado, mas ele também tem boa parte teórica. E nessa parte teórica a gente vai englobar bastante aspectos de soft skills ou habilidades que todo profissional de TI, né, o profissional de infraestrutura de TI, ele precisa ter para estar atuando bem no mercado. Então, hoje, se você é um analista de infraestrutura de TI, ou se você deseja adentrar esse mercado, exigem certas habilidades que você deve possuir para poder atuar bem na função que você atua. Eu preparei um slide com muitos questionamentos, com algumas abordagens que a gente vai ter que ter durante o curso, principalmente para entender hoje aonde a gente está, para onde a gente quer ir depois que a gente finalizar esse curso. Então, não há grandes constatações assim de um profissional que tem todas essas características ou que possui determinadas condições e que acaba atuando bem dentro do negócio da TI. Então, são algumas habilidades que eu identifiquei, que eu vou explanar aqui para vocês também, e alguns comportamentos que eu identifiquei como sendo totalmente necessários para a gente estar atuando dentro desse ramo. Bom, então vamos lá. Esse quadro, ele engloba bastante coisas a respeito do mercado e do que hoje é necessário para a gente estar atuando dentro desse ramo, né? Então, vamos começar pela questão de problemas, né? Muitos profissionais que atuam na TI, eles não possuem habilidades técnicas ou comportamentais necessárias para uma boa atuação com infra de TI. O que quer dizer? Muitas vezes a gente acaba se acomodando por estar numa boa função dentro de uma empresa e as coisas estão funcionando. Enfim, a gente está numa condição que a gente não precisa se atualizar muito com o mercado. Então, isso faz com que a gente acabe perdendo um pouco de habilidade técnica, principalmente no termo de infra, em que é necessário sim uma atualização constante do profissional de infraestrutura para que ele consiga sempre estar agregando muito valor para o negócio. Então, um grande problema que a gente tem é a gente vê que muitos profissionais acabam deixando de buscar essas novas tecnologias, né? E acabam simplesmente por não estarem muito alinhados com o negócio da empresa. E acaba por acontecer que boa parte dos softwares ou dos servidores acabam ficando legados, né? E a estratégia de negócio da empresa acaba sendo prejudicada por aquele fator tecnológico que não está acompanhando toda a estratégia de negócio. Então, o que é muito importante hoje para um profissional que deseja entrar numa empresa, principalmente uma empresa de TI, uma empresa que é focada em produção de sistemas, em produção de software de TI, né, ou que trabalha às vezes com prestação de serviço, é importante que esse profissional conheça as melhores tecnologias, que ele consiga, de alguma forma, estar agregando muito valor para a empresa da qual ele for atuar. E saber só as novas tecnologias não é simplesmente você fazer um curso ou você descobrir um novo termo de um novo sistema, de uma nova informação que tem dentro da área. É você aplicar realmente aquilo que você vê de novo dentro de um laboratório, dentro de uma atuação de um projeto. Então, isso sim vai fazer com que a tecnologia e a habilidade do profissional se alinhem com o negócio da empresa. O grande exemplo disso é a gente tem hoje a questão da cloud computing. Então, muitas empresas elas têm hoje ambientes que são chamados de ambientes on-premises, né? Provavelmente você já deve ter ouvido falar esse termo. Ele é um ambiente que ele abarca muito soluções de uma só arquitetura. Então, por exemplo, digamos que um sistema ele precisa de um banco de dados, ele precisa de
enfim, de um servidor, ele precisa de uma comunicação de mensageria. Então, numa solução on-premise, toda a parte web, toda a parte back-end, toda a parte de banco de dados, ela fica num servidor só. E num contexto de cloud computing, todos esses mecanismos que o sistema precisa para funcionar, eles são divididos muitas vezes em módulos. E esses módulos, eles acabam sendo chamados de, às vezes, segmentos ou de serviços dentro de uma estrutura cloud. Então, isso acaba agregando muito fator tecnológico para uma empresa, porque se uma empresa ela precisa subir mais recursos para um banco de dados, ela consegue escalar muito mais fácil isso, porque há um nível de controle muito maior. Então, é um fator tecnológico de cloud computing que ele hoje agrega muito valor para os negócios e que ele não é mais futuro, ele é realidade. Então, hoje, se um profissional ele não sabe cloud computing, ele já está desatualizado com o mercado. É bem sério a gente falar isso, mas praticamente todo mundo hoje que trabalha com estruturas on-premises, que são muitas vezes data centers que são de um ambiente só, eles não acabam entrando em desuso, porque o mercado exige escalabilidade, exige mais segurança, exige mais controle de informação. E muitas vezes a gente não consegue ter numa estrutura que é legada. Então, são alguns dos problemas que eu identifiquei, essa questão de sistemas legados e também questão de desatualização com o mercado de TI. Algumas alternativas, né, para você que está entrando nesse mercado ou que você que deseja se atualizar, é você simplesmente realizar cursos, né, que vão ter novas tecnologias e implantar isso em laboratório. E, se possível, também avançar para fechamento de projetos, para conseguir implementar isso num cenário produtivo mesmo. Porque de nada adianta você saber aquela tecnologia se o mercado exige que você tenha o conhecimento de manutenção daquela informação. Então, hoje, se você é um profissional que não consegue implementar uma solução na prática de uma tecnologia que você aprendeu, você está desatualizado. Então, é necessário, é extremamente importante que você, enquanto profissional de TI, tenha esses conhecimentos. Assim, o mercado ele vai te enxergar de uma forma melhor e você vai estar mais coerente com as vagas, com tudo que hoje exige para uma função de analista de infraestrutura, por exemplo. É importante também a gente ter muito conhecimento em questão de soft skill. Não conhecimento, mas sim habilidades para a gente conseguir se situar melhor dentro do ramo de TI. Então, hoje, o cara que ele é técnico, que ele trabalha somente com a programação, por exemplo, é necessário que ele tenha habilidade para se comunicar em equipe, que ele consiga trabalhar em equipe. Então, hoje não existe mais aquele cenário em que o profissional ele trabalhava sozinho, ele era o master do nível de conhecimento técnico, porém, ele não se comunicava com ninguém. Então, a soft skill é essa habilidade que o profissional ele precisa ter para trabalhar dentro de um mecanismo profissional. Um outro ponto importante em relação a isso é a questão de gerenciamento de equipes. Então, por exemplo, se hoje um profissional ele não tem habilidades de liderança, ele dificilmente vai conseguir adentrar uma função de gerente de TI ou uma função de squad leader. Enfim, ele tem que ter um mínimo de conhecimento, um mínimo de habilidade para conseguir lidar com uma equipe. E isso é importante. Não simplesmente o fator de gerenciamento, mas o fator de liderança. Existe um livro chamado, se não me engano, Executivos para a TI, que ele engloba muito esses aspectos de soft skill. E ele fala muito a respeito de que executivos de TI precisam ter soft skills. Eu não lembro o certo nome do livro, eu vou deixar ele na descrição para vocês.
Então, vocês podem verificar, é um livro bem interessante que ele tem bastante pesquisas acadêmicas e pesquisas de empresas de negócio que elencaram as principais habilidades, soft skills que os profissionais precisam ter. Então, alguns questionamentos, né? Como é que você mede hoje o seu sucesso dentro da área? Pelo reconhecimento das pessoas, pela sua remuneração ou pelo valor que você agrega? Não dá simplesmente para a gente ter um entendimento de que, poxa, eu tô ganhando bem, as pessoas estão me reconhecendo, então eu estou tendo sucesso. Não. Além desses fatores, o quanto que o usuário final está sendo beneficiado pelo que você está fazendo ali, né? O quanto que a pessoa lá no final que está usando, se beneficiando do serviço, que está usando o produto, o quanto que ela tá recebendo do que você está fazendo. Então, esse é um ponto importante, porque a partir do momento que a gente consegue ter uma boa remuneração, que a gente consegue ter o reconhecimento dentro da nossa área, a gente acha que a gente chegou no topo. Mas, na verdade, se no final o usuário está insatisfeito com o nosso trabalho, às vezes não respalda na gente, né? Mas respalda numa outra pessoa ou numa outra equipe. Porém, muitas vezes a gente tem o conhecimento que a gente também teve um nível de influência lá naquele ponto em que houve um problema, houve um erro, enfim. Então, é importante a gente ter essa noção de que, além do reconhecimento, além da remuneração, qual que é o valor que eu agrego, né? Existem outras questões, como a proposta de valor. Um outro questionamento é como você irá virar a situação atual em que se encontra para se tornar um profissional bem-sucedido? Se você não é um profissional bem-sucedido, se não se considera um profissional bem-sucedido, o que você precisa fazer, né, para chegar lá? Aqui nesse curso a gente não vai só aprender sobre essa questão de vivências, de conhecimentos técnicos. Como a gente aqui no início a gente está abordando muito essa questão teórica e conceitual, é importante a gente ter essa noção para depois a gente conseguir avançar bem. Então, a proposta que eu faço para vocês é: enxerguem muito bem a situação em que vocês se encontram atualmente, para vocês saberem onde que vocês querem chegar. E tenham noção da área que vocês querem seguir. Hoje, por mais que você esteja trabalhando com infra de TI, você pode seguir para security, você pode ser um profissional de banco de dados, você pode ser um profissional DevOps, né, que tem um conhecimento em desenvolvimento de software e operação de TI também. Você pode ir mais para uma área de negócio. Então, existem muitas oportunidades para você. Então, é importante você saber onde que você realmente está e onde que você quer ir para você ter essa clareza do caminho, né? Outro detalhe, você acompanha as tendências de mercado ou você ainda pensa como um profissional habituado em tecnologias legadas? Aquele esquema que a gente falou, né? Existem estruturas de TI que são legadas, que são desatualizadas. Ambientes on-premises geralmente são desatualizados. Então, você acompanha essas tendências de mercado indo para um ambiente de cloud e computing, ou você ainda está numa empresa que usa tecnologias legadas, uma empresa que não se atualiza, uma empresa que não te dá condições de evoluir, né? Ou você não consegue implantar as coisas que você tem em mente e você ainda trabalha com informações e com detalhes técnicos e sistemas que não te agregam tanto valor. É importante você ter essa noção para que você entenda se é necessário muitas vezes você ter uma mudança de empresa, ou se você às vezes precisa ir para uma outra função ou para uma outra área. É importante você entender aonde que você está atualmente. Mapeie isso, tenha noção do que agrega realmente de valor de onde você está atualmente. Assim. E para você, o que significa alta performance? Você consegue alcançar um nível de alta performance hoje? Existem alguns mecanismos, algumas formas de enxergar o conceito de performance que tem simplesmente um profissional que ele é produtivo e um profissional que ele é top performance. E muitas vezes, se você quer ter uma mudança de cargo, você precisa ser um profissional top performance. Não é simplesmente você chegando para o seu chefe falando assim, poxa, eu sou super produtivo, eu gero muito resultado para a empresa e eu quero um aumento. É complexo da pessoa que está do outro lado ali enxergar o tanto que você agrega de valor.
Então, no momento que você é top performance, em que muitas pessoas te enxergam com alto valor, com realmente alguém que agrega informação, você vai realmente conseguir avançar, você vai conseguir subir de nível. Né? Então é importante você ter bem claro para você o que é top performance na sua função. Você hoje faz o seu melhor que você poderia fazer? Você consegue agregar muito valor para todo mundo que te solicita? Ou você ainda dá desculpas, pede para abrir um chamado? Como é que é o negócio? É importante você entender esses aspectos para conseguir até avançar para dentro do mercado. Um outro detalhe é que muitos profissionais hoje, eles já têm toda essa noção do que eu estou falando aqui. Né? Talvez se você já entrou nesse curso sabendo desses aspectos, você provavelmente já está numa estrutura que é atualizada, você já está numa função bem remunerada, você agrega muito valor, porém ainda há pessoas superiores, há pessoas que têm mais conhecimento, há pessoas que agregam mais valor para o negócio. Né? E muitas vezes essas pessoas estão bem à frente de você. Então, fazendo uma comparação, né? Como você hoje consegue enxergar essa distância dessas pessoas que estão top performance? Pegue um gerente de pesquisa do Google, por exemplo, para onde você está. Você enxerga esse contraste, essa diferença, né? Muitas vezes essas pessoas elas agregam muito mais valor para o negócio, né? E elas estão muito mais à nossa frente. Então, isso às vezes acaba impulsionando nós a enxergar que a gente precisa muitas vezes acelerar o nosso aprendizado para a gente conseguir avançar mais. Então, sabendo desses aspectos de avançar para a questão de conhecimento e de experiência dentro da função, você tendo a noção dos seus concorrentes de mercado, você vai conseguir se situar melhor dentro das próprias exigências e atualizações que o mercado vem tendo. Então, por exemplo, umas funções que eu venho observando bastante é a questão de cybersecurity. Antigamente a gente não via muita função de analista de segurança. Talvez eram mais para bancos ou para situações desse tipo. Porém, de agora em diante, a gente vem observando um aumento gigantesco para vagas de cybersecurity, de red team, blue team, enfim, muitas funções que exigem conhecimento em invasão de sistemas, conhecimento em hacking, conhecimento em segurança da informação, LGPD, enfim. Se você não sabe esses termos que eu estou falando aqui, fique tranquilo que ao longo do curso você vai conseguir entender tudo. Mas se você já consegue entender a linguagem que eu estou falando, entenda que possivelmente onde você está, existem muitas pessoas à sua frente. Né? E não é difícil de você se igualar a elas ou chegar no mesmo nível. Porém, exige trabalho, exige dedicação. E exige essa atualização que a gente vem falando aqui. Então, como é que você se atualiza no mercado? Você simplesmente fica atento a Tecmundo? Ou você procura realmente fazer cursos que vão te realmente trazer conhecimento em tecnologias novas? Você acompanha as tecnologias de que forma? Existem pesquisas de empresas grandes que geralmente abarcam as principais tecnologias de determinado ramo, né, e vão elencar os top performers daquele aspecto. Então, eles vão elencar principalmente as principais tecnologias de, por exemplo, segurança dentro de um catálogo de principais fornecedores e soluções de segurança. Né? E quem tiver elencado ali, você já sabe que, bom, está trazendo novas tecnologias para o mercado, certo? Você pode explorar esses fornecedores, você pode tentar entender como é que eles funcionam. A partir dali, você vai realmente conseguir se atualizar com muita mais velocidade, porque você vai estar acompanhando na fonte o fornecedor, a nova tecnologia, e não vai estar esperando para um cara trazer num workshop ou para você ver num meetup, né, numa reunião com colegas de tecnologia que trabalham em empresas de TI. Você vai estar simplesmente bebendo direto na fonte o que está crescendo hoje, né, o que está surgindo hoje no mercado.
Então, hoje, atualmente, nesse momento de 2020, a gente está numa crise, que é a crise gerada pelo coronavírus, né? Uma crise econômica, uma crise de saúde, né? Que muitas vezes acaba afetando nós. Como é que você lida com isso? Você usa essa crise para impulsionar o seu aprendizado? Você enxerga ela como uma oportunidade de crescimento profissional? Porque muitas pessoas enxergam como um momento de reclusão. A crise é o melhor momento que a gente pode crescer, porque é nela que a gente identifica os nossos pontos falhos, é nela que a gente vê onde a gente erra, onde a gente é ruim, e ali onde a gente é fraco é muitas vezes onde a gente precisa trabalhar. Então, o coração da crise é justamente o momento que você deve aproveitar para crescer. É difícil de entender isso porque muitas vezes a gente fica com medo, a gente não, estando dentro de um processo de crise, a gente não consegue muitas vezes nem ter noção para pensar. Mas, se você se esforça e usa isso a seu favor, com certeza você sai muito melhor. Então, entender o processo de crise faz com que a gente cresça muito rapidamente. Então, como é que você hoje lida com a crise? Você ainda vê a crise como um problema gigantesco e que, meu Deus, não tem escapatória? Ou você usa ela para gerar autoconhecimento, para crescer o seu nível de conhecimento, o seu nível de maturidade, entender como é que funcionam todos esses aspectos do aprendizado em si. Então, a crise ela é uma oportunidade muito grande que a gente deve aproveitar, mas claro que a gente tem que ter o cuidado de estar numa crise, né? Porém, com essa visão de que vai chegar um momento em que a gente vai sair da crise e a gente vai estar muito melhor. Então, é o momento de aproveitar. Então, aproveite esse momento para aprender novas tecnologias, use isso como uma estratégia, né? Não só não, talvez você está vendo esse vídeo, a gente já passou pela época do coronavírus, né? Mas nesse momento está todo mundo em quarentena, exige uma série de pessoas que estão perdendo seus empregos, mas a gente tem a oportunidade de aprender com tudo que vem acontecendo. Muitos sites e muitas plataformas de conteúdo estão disponibilizando cursos gratuitos para a gente vivenciar novas experiências de tecnologias. A Pluralsight é uma empresa americana que ela fornece cursos de tecnologia para os mais diversos ramos, para operações de TI, para segurança, para cloud, para desenvolvimento de software, e eles disponibilizaram um mês de abril inteiro para as pessoas que estão em crise, totalmente de graça na plataforma. Então, como eu falei, sempre o momento de crise é o melhor momento para a gente aprender. E isso geralmente é o que vem acontecendo agora com essa disponibilização de cursos e que vem gerando maior valor para as pessoas que estão em quarentena. Então, além desses aspectos que eu já comentei, dentro da TI, da área de TI, a gente vê ainda que há muitas empresas que enxergam a área de TI como um custo, né? E isso é uma visão muito, assim, desatualizada da TI. Porque a TI, ela é simplesmente o core, o coração de muitos negócios. Onde sem a TI não existe o negócio. O profissional de TI, hoje ele deixou de ser enxergado como o carinha da informática, né? Como o menino que arruma impressora e passou a ser realmente um cara respeitado. Se você ainda trabalha num local que te enxerga de uma forma como um carinha da informática, como um menino do computador, né? E que você se sente bem com isso, você dá risada com isso, então provavelmente você está no ambiente que a gente comentou ali no início, que é um ambiente desatualizado com o mercado de TI. Você tem que se dar o respeito de entender que a sua profissão ela agrega valor para o negócio, e muitas vezes muito mais valor do que outras áreas da empresa. É importante você ter essa noção, porque assim você consegue vender melhor o seu peixe, você consegue entender o que você faz é importante, né? Então, é claro que a TI ela tem um custo, né? Mas sem essa tecnologia, muitas empresas não existiriam, né?
Também a gente tem dentro do aspecto de TI equipes que não agregam valor. Então, mesmo havendo custo, né, a gente tem equipes que não se atualizam. Muitas vezes pessoas que gostam de se acomodar num software que foi desenvolvido ali, que está rodando bonitinho, né, e ficam ali sentadas no computador, né, sem, enfim, sem ter nenhuma visão de negócio sobre o que está realmente acontecendo com aquele software, né. É importante a gente ter noção que existem esse tipo de equipe e que elas não deveriam existir, porque um profissional que não se dá o direito de se atualizar no mercado, que não se dá o direito de entender a profissão dele como realmente algo importante para a empresa e fundamental para a empresa, ele muitas vezes está totalmente desalinhado com o negócio. E ele estando desalinhado com o negócio, ele acaba sendo um custo gigantesco, porque ele não agrega valor, ele não agrega produtividade, ele não agrega resultado. Mas essas equipes, esses profissionais, eles estão deixando de existir, né? A gente vê que as empresas agora elas estão entrando para o mercado de cloud computing, muitas já estão no mercado de cloud computing, e as que não estão, elas estão simplesmente assim se desatualizando com o mercado. E é importante a gente ter essa noção que o mercado vai engolir essas empresas. Vai chegar um momento em que machine learning e artificial intelligence vai consumir tudo. Então é importante a gente ter essa noção que muitas tecnologias de big data, de security, de redes, tudo vai avançar para um nível de automação muito grande. Então, a gente precisa de equipes que consigam automatizar. E se você é uma equipe, se você faz parte de uma equipe que não tem essas habilidades ainda, eu sugiro que você comece nesse momento já a se atualizar, pesquise cursos e avance para um mercado de maior valor para você e em que você possa gerar mais resultados também. Bom, pessoal, o que eu tinha para falar é isso, né? Tem uma informação bem importante também que eu queria passar no último slide. Para todo problema complexo, existe sempre uma solução simples, elegante e completamente errada. Então, às vezes a gente pensa que estando no mercado de TI, a gente já está atualizado, a gente já sabe o que a gente está fazendo, mas muitas vezes não. Então é importante a gente ter clareza de onde a gente está para possuir a certeza de onde a gente quer ir. Essa é a mensagem que eu queria deixar e vamos para o que interessa, que é realmente o hands-on do curso, né? Um abraço e até o próximo vídeo.